E hoje eu vou falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo, um dos assuntos mais importantes aí na área do marketing digital, na área dos sistemas de informação e marketing, justamente porque é uma área que tem aí como objetivo trazer o que de fato vai ser relevante para quando você possa fazer suas tratativas no marketing digital. Então é um conteúdo muito interessante e traz aí para vocês aí algumas perspectivas interessantes sobre esse tipo de argumentação que pode ser feita na internet, que promove aí de fato o encontro com os seus usuários. Então, espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer dúvida, a gente segue à disposição. Então, vamos lá para a aula. Para começar, vamos pegar algumas definições aí que são legais sobre marketing de conteúdo, algumas de portais bem claros aí que trazem para a gente algumas informações, outras de autores que são bem engajados nessa área. Marketing de conteúdo, segundo a Wikipédia, é qualquer estratégia de marketing que utilize criação e distribuição de qualquer formato de conteúdo como forma de engajamento com marcas e vendas. Essa definição considera que a entrega de conteúdo de alta qualidade, relevância e de valor faz com que os prospectos e clientes tomem ações pré-definidas, né, como cadastro de vendas, disseminação de marca, retenção, entre outros. Ou seja, marketing de conteúdo ele tem muita relação com aquilo que você coloca à disposição para o seu cliente, vai soltando essas pequenas pegadas ali, para que ele possa ir de pouquinho trazendo ali, buscando mais conteúdo e autorizando que você chegue mais próximo a ele. Outra definição bacana é do Instituto de Marketing de Conteúdo, um instituto que é internacional. Ele traz o seguinte: marketing de conteúdo é uma técnica de marketing que cria e distribui conteúdo de valor, relevância e consistência para atrair e engajar uma audiência definida, com o objetivo de levar o cliente a tomar a decisão de alguma ação que gere algum tipo de lucro. Então, essa é uma outra definição muito interessante, porém a que eu mais gosto é essa daqui, ó. Marketing de conteúdo é o oposto de anúncio, é sobre engajar clientes com conteúdo que eles realmente desejam de uma forma que sirva aos propósitos ideais da sua marca, ao invés de apenas tentar incluir sua logomarca no campo visual deles. É sobre atingir exatamente a audiência que você deseja e não atirar para todos os lados. É oferecer a experiência que seu público deseja e não tentar chamá-los para uma oferta ou iludi-los com uma proposta que seja discrepante. Em resumo, é a evolução da publicidade para algo mais efetivo, mais eficiente e menos dissimulado. Olha essas definições como são maravilhosas e trazem para a gente aqui uma visão geral sobre o que de fato é marketing de conteúdo. Então, para a gente poder entender como é que funciona o marketing de conteúdo, tem algumas questões que precisam ser levantadas para que a gente possa entender como que a gente coloca isso tudo de forma bem prática. A primeira coisa é que a gente tem que trabalhar, a gente sempre trabalha com a perspectiva de palavras-chave ou de assuntos que são chaves. Né? Então, por exemplo, dependendo do tipo de pesquisa que é feita, você consegue perceber a necessidade do seu cliente. O Google Trends, por exemplo, é uma das ferramentas muito interessantes que marca ali, por exemplo, uma pesquisa que está escrito aqui, interesse, como passar o tempo, e aí você consegue perceber quanto essa pesquisa vai evoluindo de acordo com o seu mercado. Então, a primeira coisa é você ter uma noção de perspectiva de como é que funciona o seu mercado, o seu público-alvo, o que as pessoas do seu segmento estão pesquisando. Outra coisa também que é bem interessante é essa definição, né? A ruptura já aconteceu. O marketing está em crise, a publicidade não pode se resumir a boas sacadas, autoexaustão, trocadilhos felizes e respaldo de celebridades. Obviamente, o marketing também já evoluiu. Então a gente percebe que o marketing de conteúdo ele está vindo com muita força ultimamente para poder resolver alguns problemas que acontecem. Né? A gente tinha aí alguns modelos há pouco tempo atrás de trocadilhos, de pessoas influentes, de propagandas num espaço assim mais forçado, né? Propagandas que tinham uma indução aí com imagens e textos e coisas grandes aparecendo na tela. Isso tudo mudou muito porque hoje a gente valoriza muito mais as histórias, muito mais os sentidos que são despertados. A gente vai muito para aquela ideia de desejo. Então, a ideia do conteúdo é fazer com que isso se torne algo interessante. Então, existe mesmo, de fato, uma ruptura. Então, a gente tem que perceber que o cliente também já mudou, ele já evoluiu, e a nossa forma de fazer marketing também evoluiu junto com isso. 90% das organizações já utilizam algum tipo de estratégia de marketing, então a gente percebe que isso não é uma coisa que é aleatória, é uma questão de necessidade de sobrevivência das empresas, precisa que a empresa se posicione e comece a elaborar algumas estratégias que são interessantes aí para o seu desenrolar. Né? Então a gente precisa entender que talvez o marketing de conteúdo seja o que falta em muita empresa, mas as iniciativas já começam a existir.
O Philip Kotler traz uma definição também que é muito interessante, a gente percebe, ele falou numa palestra dele, que fala que os clientes estão no controle, é de fato. Porque quando a gente percebe que a navegação do usuário, a busca dele na internet, é o que está gerando as coisas, a gente percebe que o nosso papel agora muda, né? É o cliente que vai estar dando start do que ele precisa, das suas necessidades, é o cliente que vai estar trazendo uma visão sobre aquilo que agrada a ele, o que não agrada. Então muda-se também um pouquinho. Não existe mais essa ideia de massificação tão forte. A gente trabalha muito mais segmentado, justamente porque o cliente mudou, as perspectivas mudaram e as ações de marketing também precisam acompanhar. E de fato são os clientes que estão no controle e é muito flui de forma muito natural. Né? Acho que a grande sacada do marketing de conteúdo é produzir conteúdo relevante, que impacte as pessoas diretamente, que despertem a curiosidade, que utilize múltiplas ferramentas para poder alcançar os seus objetivos e assim ele consiga trazer resultados que são cada vez mais favoráveis. Né? Então, às vezes, pensando que a empresa ela é uma empresa que está focada num segmento, de repente ela começa a perceber que ela precisa produzir conteúdos sobre aquele assunto específico, aquilo vai gerando ali uma curiosidade daquele público e aquele público começa a consumir conteúdo e consequentemente ele quer consumir mais conteúdo, isso gera lead e esse lead vai gerar uma possível parceria e essa possível parceria vai gerar então de fato uma convergência de venda. E aí, nesse meio do caminho todo, a gente percebe que não é que o embalde que a gente já falou, já trabalhou, ele não está fora disso, ele simplesmente agrega os valores do conteúdo para que o conteúdo seja o mediador entre a ideia de atração e a ideia de convergência. E tudo isso funcionando em um escopo que seja cada vez mais agradável. Isso é algo novo? Claro que não, gente. A marketing de conteúdo existe há muito tempo. Isso aqui é uma revista de 1959 que produzia informações sobre gado e aquilo ali era disseminado como se fosse um conteúdo, disseminado como uma revista mesmo, como um encarte. Esse encarte distribuído em várias fazendas, as pessoas viam ali os bois e aquilo ali gerava negociação. Então, obviamente, aquilo ali gerava uma receita. Outras experiências, como por exemplo o Lego, o quanto de conteúdo que o Lego não produziu e não distribuiu, né, entre revistas, encartes, que demonstravam ali o seu produto e obviamente eles queriam era vender os brinquedos, né, mas no meio do caminho eles produziam diversos conteúdos para colorir, conteúdos de quebra-cabeça, várias coisas para que as crianças se caracterizassem, conseguissem entender cada vez mais ali as características do Lego e consequentemente você tinha a venda acontecendo. Então, o novo marketing, na verdade, ele tem essa função de educar, interagir e conversar de fato com o cliente, para poder entender o que ele precisa. Né? Então, o novo marketing, a nova estratégia seria basicamente você tentar entender o que seu cliente quer, tentar entender o que ele pesquisa e a forma que ele vai estar lidando aí para poder trabalhar com as suas aquisições de conhecimento. Então, o consumo do marketing ele muda a partir da perspectiva de que o conteúdo ele pode ser relevante para a vida das pessoas. As pessoas não querem ser mais atingidas. Cada vez mais escolhem ao invés de ser escolhidas. Isso é um fato. A pessoa se sentir como um alvo de marketing nem sempre traz um resultado tão interessante. Né? Agora, a pessoa escolher um conteúdo porque ela acredita que aquele conteúdo é relevante, e aí a gente entra num ponto importante, porque 90% do que a gente está falando aqui vai muito de encontro com SEO, né? Com você engajar no Google ali a pesquisa, usando o Google como exemplo, tem outros, mas engajar no Google a pesquisa e aquela pesquisa que a pessoa faz cai na sua página, cai naquele conteúdo que você escreveu, aquele conteúdo tem relevância, então você já coloca ali uma forma dele deixar um contato, né, uma pegada ali para ele poder entrar como lead. Você manda uma landing page para ele, um e-mail, você manda aí um WhatsApp para ele, você manda alguma questão, se relaciona. Esse relacionamento pode gerar negócio, negócio para sua empresa, negócio para você mesmo. Então, de fato as pessoas elas preferem não serem atingidas e sim elas mesmas escolherem o que é mais interessante. E nesse meio do caminho, a estratégia que vai ser feita de marketing, de remarketing, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser pensado aí para poder alcançar os objetivos. Então, cada vez mais as pessoas estão escolhendo aquilo que é relevante, que é importante para elas. Hoje, a busca por um produto começa na internet. O grande diferencial está em como você expõe os produtos e serviços. Isso é um fato. Né?
quando a gente observa a forma que você dispõe o seu produto, o seu serviço, a forma que você conduz a linha de pensamento para convergir naquele produto, a forma que você promove conteúdos sobre aquele assunto, para aquele assunto poder ter relevância na vida da pessoa, pode se tornar decisivo para a compra de qualquer coisa. Então, hoje em dia as pessoas querem ler sobre experiências, ler sobre cases, e tudo isso vai influenciar diretamente ali na produção desse conteúdo. E vamos entender então um pouquinho o que liga tudo isso, né? O que liga essas iniciativas de marketing, como é que elas podem ser olhadas e observadas ali para que você possa ter, de fato, um conteúdo que seja relevante. Então, primeira coisa, o conteúdo é o centro de tudo e dentro dele você tem alguns mecanismos que você pode utilizar para poder trabalhar de fato, atender aí as questões. Por exemplo, a gente tem aí os displays, né, que vão estar inseridos em sites que vão que podem ter relevância com o conteúdo e direcionar para o seu site. A gente tem ali toda a parte mobile, né? Então você tem aí conteúdos que são produzidos para internet, para aplicativos de celulares que podem fazer o alcance para o seu website. O seu próprio website precisa estar engajado, precisa estar incorporado com palavras-chave que levem aquele conteúdo, com conteúdos postados como blogs, enfim. Você tem que ter algum espaço ali para poder produzir conteúdo, esse conteúdo ser relevante. A própria parte do Google Analytics ou da parte das ferramentas analíticas que existem, que pode observar o comportamento do usuário, o que ele está pensando, o que ele está agindo, como que esses mecanismos podem ser trabalhados, os dados que são gerados ali da parte de redes sociais, então também é extremamente importante você ter aí esse conjunto de redes sociais se aproximando cada vez mais, mas de forma organizada, estruturada, para que você possa ter esse contato com o seu cliente. As landing pages, que seriam e-mails marketing, né? Que tem que ser enviados, que precisam ser enviados de fato, para que você possa ter um contato interessante. Então, o e-mail ainda é uma ferramenta muito forte na internet, vai estar induzindo as pessoas a observarem o seu conteúdo. A própria o próprio posicionamento de SEO, né, a forma que você divulga link patrocinado na internet também vai fazer relevância. Então, são questões que precisam ser trabalhadas para poder ligar esse conteúdo. E o conteúdo para uma coisa nem sempre é efetivo para outra. Então, por exemplo, se você vai fazer um conteúdo para o Twitter, ele tem que ser conciso, mandando um link para a pessoa poder clicar no conteúdo mais robusto que está no seu website. No seu website, você não precisa colocar tudo de uma vez, você pode colocar uma parte do artigo e colocar lá para ele clicar para poder baixar um e-book, por exemplo, com um conteúdo mais consistente. Naquele site você coloca só o que é o overview, né? Você coloca ali um pedacinho daquilo que vai ser tratado e deixa uma pegadinha lá para ele poder colocar lá o seu nome, telefone, e-mail. No e-book, se você manda lá um contato, meu, você não quer preencher esse formulário aqui com mais dados, você não quer que a gente entre em contato com você, deixa o seu WhatsApp aqui, a gente vai entrar em contato para poder conversar contigo. Então são que ferramentas aí que a gente precisa usar de forma estruturada, né? Para aplicativo, não adianta também se colocar muito texto, tem que ser uma propaganda simples, curta, com uma coisa mais visual, trazendo a pessoa para dentro do seu site. E não é visual do tipo, um carro, promoção, preço, piscando. Não. É algo que seja clean, que seja interessante, que desperte atenção, talvez uma frase, algo que seja interessante. Então, são questões que precisam ser trabalhadas, precisam ser pensadas, para você poder arquitetar de fato o seu conteúdo, para que ele seja de fato impactante, para que ele possa fazer diferença na vida das pessoas que estão observando e para que ele possa ter prestígio na hora de você trabalhar. Então, acho que a grande sacada de tudo, quando você absorve um tema, é você falar com propriedade sobre aquilo, propriedade que seja equilibrada num texto que seja técnico, que seja um texto agradável, que tenha impacto na vida das pessoas e que seja, de fato, uma fonte confiável de conteúdo. Algo que tenha relevância, né? Não adianta você fazer um monte de texto aleatório ou então um monte de citação de autores, porque tudo isso pode trazer um certo cansaço na leitura. Então tem que ser uma leitura leve, uma leitura intuitiva, uma leitura mais conversacional do que intelectual, mas que traga os elementos que a pessoa precisa entender e desperte a curiosidade dela sobre aquilo que está sendo tratado. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado em cada uma das mídias. Alguns pontos de contato que são interessantes, que a gente tem hoje aí disponíveis. A gente tem aí o próprio site, que é uma forma de você trabalhar com essa ligação do conteúdo de valor, né? Então, o site da empresa hoje ele tem que ser extremamente responsivo, tem que ter navegabilidade, ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser integrado com mecanismos
de fácil acesso, então a pessoa tem que navegar de forma rápida nesse site, não pode demorar muito para carregar imagens, ele tem que ter aí algum tipo de mecanismo para poder fazer a inclusão de pessoas, então ele tem que ter alguma forma de você poder trazer informações para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de situação que seja necessária, então ele tem que ser um site muito plural, muito acolhedor. Existem também outras formas, como o WordPress, né, que é um blog que pode ser introduzido dentro do seu website, um espaço específico para conteúdo, que é muito relevante, né? A gente tem aí os feeds, né, RSS, que seriam aí, pequenas postagens que se recebem por alerta para as pessoas poderem visualizar quando você posta um conteúdo novo. Nós temos as redes sociais, cada uma com o seu objetivo, mas que são interessantes. Então, o Twitter, ele é para postagens rápidas, posicionamentos, dicas de artigos, links, ele é um espaço muito mais de leitura rápida, algo que desperte interesse para poder você jogar para um lugar com mais conteúdo. O LinkedIn, ele é muito focado na parte de business, então ali você pode partilhar experiências da sua empresa, experiências pessoais, trazer especialistas, então ele é uma rede social muito focada aí na parte do posicionamento entre as empresas e os funcionários, então ela é uma rede social mais focada na parte empresarial, então quem vai olhar no LinkedIn provavelmente seja funcionário de outras empresas ou da sua própria empresa, e empresas que são concorrentes suas ou que podem gerar parceria. Então, o LinkedIn é uma rede mais empresarial, então o conteúdo para ele também tem que ser focado mais nisso, né? O Facebook é algo mais popular. O Facebook ele tem aí essa característica de conseguir atender e ter o maior número de pessoas possíveis, cada um com os seus gostos e qualidades, separados em comunidades, então essas pessoas se aproximam de acordo com os gostos. Então, se o seu conteúdo tem a ver com aquela relação, é ali que você pode segmentar e trabalhar. Então, o Facebook também é uma rede que é um ponto de contato muito interessante. O YouTube, ele depende de mais produção, mas de fato ele tem aproximado muitas pessoas das empresas. O conteúdo para o YouTube, ele é de fato um vídeo daquilo que você escreveu, então ele tem que ter essa conotação aí de trazer um conteúdo relevante de forma rápida e condensada, né? Trazendo ali tópicos e pontos importantes. Não pode ser nem no formato de aula, mas também não pode ser no formato 100% cru, né? Então, dentro desse meio do caminho é onde você vai fazer a jogada aí do marketing de conteúdo no YouTube. Então, ele precisa ter essas características que são interessantes, né? E, com certeza, tudo aquilo que agrega valor, tudo aquilo que traz conteúdo rápido e que simplifica o máximo que pode as questões é interessante, né? Então, para isso, você pode fazer escalas, né? Vídeos mais complexos, vídeos mais curtos, vídeos introdutórios, lives, aí dali você vai tirando aí outras possibilidades. A gente tem o SlideShare também, que você pode partilhar muitos arquivos ali, e e-books autoexplicativos. A gente tem o Instagram, que ele é focado mais em posts mais condensados. Então, o Instagram ele não é lugar de texto, ele é lugar visual, ele é lugar para você poder fazer uma postagem sobre alguma coisa específica, algo de pouco conteúdo, mas que chame a atenção, né, que direcione para um site, direcione para a sua marca. Então, são pontos de convergência que existem aí hoje no mercado que ajudam bastante a você produzir conteúdo e ajudam você a se colocar nesse local. Então, quando você pensa em marketing de conteúdo, eu não estou pensando apenas numa reportagem para o blog, eu não estou pensando apenas no vídeo para o YouTube, eu estou pensando numa cadeia de ações que precisam ser trabalhadas para que aquele objetivo seja cumprido e alcançado naquele momento, naquele segmento. Então, dessa forma, eu vou estar atendendo vários públicos, sendo que o meu usuário pode estar inserido em cada um deles. E aí você tem aí algumas ferramentas de impulsão, obviamente, tanto para o Facebook, que é o Facebook ADS, como o próprio YouTube, tem ali o link patrocinado, como o próprio Google. Todos eles vão estar ajudando a impulsionar esse conteúdo que foi produzido. Mas o conteúdo, de fato, ele precisa vir de sacadas muito interessantes que tenham relação com o seu produto, com o seu serviço. Outra coisa também seria os ativos digitais, né? Da mesma forma que você tem ali locais que são privados para conteúdo, os locais públicos também têm essa grande influência. Dentre eles, você tem vários tipos de segmentos que podem ser trabalhados, como a gente comentou, o próprio WordPress, o próprio Twitter, o LinkedIn, o Facebook, o YouTube, o Instagram, e agora mais recentemente o próprio TikTok, que é um local de vídeos curtos, também tem trazido aí de forma rápida conteúdos que são interessantes. Eu imagino que para poder fazer a ligação, que o Twitter, que a gente fazia conteúdos curtos de forma escrita,
migrou para o TikTok para poder fazer vídeos curtos de forma visual e assim você consegue também interagir com o seu cliente, fazer com que as coisas se aproximem cada vez mais. Então são questões que são hoje cada vez mais importantes, trazem resultados que são absurdos e convergem aí muitos clientes no mercado. E aí a gente entra num ponto importante. Antigamente as clientes vinham, né, de fato, nos procurar e você tinha ali um formato diferenciado para você poder ter esse conteúdo disponível. Né? A gente teve aí várias formas do conteúdo chegar, o consumo de revistas, o consumo de jornais era cada vez maior. A pessoa tinha que ir até o local para poder assistir e observar qualquer tipo de conteúdo. E hoje em dia, com a internet, com essa mudança toda, muda toda a concepção. O conteúdo deve ir onde o cliente está. É diferente a ideia de que você precisa fazer com que o conteúdo chegue para a pessoa e não a pessoa procurar simplesmente conteúdo. Então, essa via de duas mãos, apesar de que a pessoa tem que ter a sensação de escolha de conteúdo, mas tem que ser fácil para ela poder escolher. Acho que essa que é a grande sacada. Acho que tudo do SEO é baseado nisso, né? A pessoa está procurando você, ela vai pesquisar alguma coisa, vai chegar em você. Ela que vai escolher clicar no seu blog, no seu site, no seu conteúdo, mas para que facilite ali esse clique, você tem que estar bem posicionado. E aí sim que entra o papo do conteúdo, deve ir onde o cliente está. Então, essa ideia de que a pesquisa pode ser um caminho, os e-mails podem ser um caminho, as redes sociais podem ser o caminho, tudo isso tem que ser muito bem pensado quando a gente fala sobre marketing de conteúdo. A gente tem, então, algumas questões que evoluíram, né, entre a publicidade tradicional e o marketing de conteúdo. Então, existe aí, de fato, algumas questões que são, assim, claras entre os dois. A gente teve, então, as mídias, né, as mídias offline, a gente pode chamar assim, da marketing da publicidade tradicional, né, que tinha ali o aspecto do rádio, da TV, da publicidade em revista, dos posters, dos outdoors, isso não morre, mas isso também perdeu tanta forma que existia antes. Né? Talvez ele tenha evoluído. Né? Então, não excluindo isso do seu roteiro de marketing, mas pensando em outras formas, você tem aí algumas questões. Primeira coisa é que a publicidade tradicional ela tem uma perspectiva de interromper. Né? Então, ela interrompe aquele momento do cliente em que ele está consumindo o conteúdo e coloca para ele uma publicidade. Né? Então, ele interrompe de diversas maneiras, procurando captar a atenção por um breve período de tempo. Então, tem alguns erros fatais quando a gente percebe isso. Primeira coisa é que prende atenção apenas por um curto período de tempo. Então, não causa um impacto tão forte. Interrompe em vez de oferecer algo de valor. Tende a ser cara, principalmente a ser campanhas que não forem bem sucedidas. Então é fato que o marketing, ou a publicidade tradicional, teve que enfrentar muitos desafios com isso. Né? Então pouco se agrega daquilo que foi feito de forma muito massiva, sem controle. Né? Já no marketing de conteúdo, ele tem esse sentido de fornecer informações que são valiosas. Né? Então, ele pode ser conteúdos formados a partir de artigos, de podcasts, de vídeos, infográficos, enfim. Ele traz formas que são interessantes. E as vantagens é que você gera valor para o cliente, então, de fato, ele vai ter uma fidelização com a marca, ele vai consumir blog, vai consumir vídeo, vai consumir questões para o próprio aprendizado, para poder conhecer algum assunto. Ele vai criar uma forma de reciprocidade com os clientes, então ele vai se sentir grato por aquele conteúdo que ele consumiu. E é importante esse conteúdo ser de graça, tá, gente? Isso aqui acho que também é importante, não pode ter custo para ele poder pagar, a não ser que ele esteja consumindo algo que, de fato, o próximo passo do conteúdo seja um conteúdo para cursos, ou um conteúdo para leitura, um conteúdo que já é o seu produto. Né? Mas, caso contrário, esse conteúdo ele tem que ser introdutório a alguma coisa que possa ser consumida. Isso vai fazer com que os clientes sejam atraídos, né? Então permite que você tenha uma forma de conversar com essa pessoa, então as habilidades conversacionais começam a aumentar. E os formatos são múltiplos, né? Então, uma das características também do marketing de conteúdo é que ele tem várias formas de você trabalhar com o seu próprio conteúdo. E existe também um outro segmento, né? um outro sentido dentro do marketing de conteúdo chamado marketing de permissão. Marketing de permissão é o privilégio, e não o direito, de entregar mensagens antecipadas que personalizem personalizadas de forma relevante para as pessoas que querem receber.
ele reconhece o novo poder do consumidor e ignora, que em partes era ignorado pelo marketing. Né? Então ele compreende que trata as pessoas com respeito e é a melhor forma de obter a atenção delas. Então o marketing de, conteúdo, de permissão ele tem esse sentido de pedir permissão de fato, né? De entregar mensagens para as pessoas. E aí a gente tem aí uma polêmica muito grande na relação do uso de e-mails, por exemplo. Né? A forma de você receber e-mail, a forma de você assinar uma newsletter tem que ser tão fácil para a pessoa colocar os dados dela lá, como tão fácil para a pessoa excluir aquela linha de contato também. Então isso tem que ser muito claro aí na hora de você fazer suas ações. Questão de permissão, né? Então o objetivo do marketing de permissão ou de autorização é estimular os consumidores a aumentar gradualmente a permissão concedida às empresas a fim de transformar desconhecidos em amigos, amigos em clientes, clientes em clientes fiéis. A cada grau que o cliente sobe na escala de permissão, cresce confiança, cresce a responsabilidade e, com certeza, cresce o lucro das empresas. Então, a ideia é de você ir de pouquinho soltando questões para ele, ele vai aumentando o seu contato e isso vai gerar, de fato, uma fidelização. Escala de permissão, a gente tem aí 5 níveis, né? Que a gente tem aí em importância, a gente tem o circunstancial, aquele que não tem tanta relevância, mas ele é o primeiro passo, o primeiro começo ali, onde a pessoa chega no seu ponto de marca. A confiança na marca, quando a pessoa já entendeu que você trabalha de forma séria, de forma interessante, que você atende aquela necessidade. O relacionamento pessoal, aquele estágio em que você já tem aí, de fato, uma conversa com esse cliente. A parte personalizada, que é por pontos, aquele momento em que você já tem aí um relacionamento estabelecido com aquela clientela. E o intravenoso é aquele que de fato já estabeleceu ali uma fidelização alta com o seu cliente, você já tem aí ele como praticamente um promotor da sua marca, da sua ideia. Bom, a gente tem uma frase que é muito interessante, que quem falou foi o presidente da Coca-Cola, que diz o seguinte: quando você ouve seus clientes, coisas incríveis acontecem. E, de fato, a gente tem que buscar essa excelência aí, e a pesquisa ela tem esse papel muito interessante para esse tipo de questão. As melhores marcas contam histórias ao invés de vender produtos e serviços. Também isso é uma outra definição que eu acho maravilhosa, que traz muito em resumo aquilo que a gente está pretendendo trabalhar. E falando sobre história, né, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse sentido, né, do storytelling, que o pessoal fala bastante, que seria contar histórias, né, que seria tudo gira em torno de sua história. E aí, olha que coisa que é legal, que traz aí pra gente um outro tipo de perspectiva quando a gente fala sobre marketing de conteúdo. Né? O mundo onde a publicidade tradicional está perdendo espaço, usar a técnica é uma possibilidade de desagregar muito mais valor, desagregar não, de agregar muito mais valor para uma marca e reter a atenção dos consumidores. É muito mais fácil assimilar um conceito, lembrar de uma técnica, prestar atenção em uma palestra, qualquer coisa, utilizando uma boa história. Bons palestrantes são mestres em envolver plateias através de histórias. É bem diferente da propaganda pura, que mostra vantagens de um produto ou fala de uma promoção. Mas não adianta sair contando histórias por aí sem nenhuma estratégia. É preciso estar preparado para poder trabalhar com essa ideia de público-alvo, definindo os objetivos específicos que vão ser agregados. Então, quando a gente fala sobre história, vem na nossa mente de Clara, imagino que isso seja com todo mundo, algum exemplo de alguma questão que foi tratada com você, que por história você aprendeu. E os grandes pensadores que a gente tem no mundo trabalham muito em cima disso, porque de fato, quando você observa uma história, você tem aí como marcar algumas questões. Quem não lembra de propagandas na própria na televisão mesmo, que contavam alguma história, aquilo agregou de forma tão significativa que levou a pessoa a comprar algo ou levou a pessoa a entender de forma diferenciada. Então, uma história, ela cada vez mais tem aí um sentido na hora de você transmitir os valores que a empresa quer empregar, o que aquele produto quer trazer para poder trabalhar. E aí tem vários tipos de impactos que podem ser levantados, impactos tecnológicos, impactos ambientais, impactos de mudança de vida, de perspectiva. Então, tudo isso agrega muito mais valor do que outras questões que podem ser tratadas. Isso, gente, pode ser feito em qualquer nível, né? Essa aqui é uma imagem que eu acho muito interessante quando você muda a perspectiva, né? No caso aqui, ele poderia colocar assim, ó, me ajude, me dá um trocado, tal. Isso aqui é uma pessoa pedindo algum auxílio nas ruas ali nos Estados Unidos. E aí ele colocou
no caso ele tem uma deficiência visual, e aí ele colocou algo que chamou mais atenção ainda do que as pessoas que estavam passando ali, né? Ele colocou a seguinte frase: hoje é primavera e eu não posso vê-la. Ele podia simplesmente pedir um auxílio, mas ele partiu para um outro tipo de estratégia para poder alcançar o objetivo que ele tinha proposto. E aí tem uma frase de Roy Williams que eu acho muito bacana, que é: fale com o cachorro na linguagem do cachorro sobre aquilo que o cachorro que está no coração do cachorro. Eu acho isso uma ideia fantástica sobre a forma de que você tem que lidar pensando no seu cliente. Para isso você precisa conhecer de fato quem é o seu cliente e o que é importante para ele. E o conteúdo ele tem que ser dividido aí, o marketing de conteúdo em 3 vertentes. Né? A gente chama de 3 Cs do marketing de conteúdo, que seria: ele tem que ser contínuo, ele tem que ser consistente e ele tem que ser convincente. Então, o seu conteúdo ele tem que ter essas características para que ele possa ter de fato um engajamento que seja interessante, que traga de fato aí uma perspectiva muito ideal para aquilo que vai ser tratado. É uma grande pergunta: se sua história desaparecesse hoje, alguém sentiria a falta dela? Dali você começa a pensar. Isso pessoalmente você pode pensar em alguma resposta, mas a empresa ela tem que pensar nisso o tempo todo. E essa grande pergunta é a grande sacada de como você vai produzir, como é que você vai levar essa ideia de marketing de conteúdo para dentro da sua empresa. O conteúdo ele deve focar nos problemas do cliente, porque de fato as pessoas elas tendem a procurar soluções para problemas quando ela está pesquisando na internet, quando ela está trazendo algumas questões. Então, quando você tem um produto ou serviço que ele resolve o problema de alguém, então é esse tipo de conteúdo que você tem que focar. Mídia social não é canal de venda, é um canal de relacionamento. Isso também é uma outra questão que fica muito clara quando a gente observa a ideia de marketing de conteúdo, porque se usa muita mídia social focado em ligações diretas. Né? Um exemplo disso é o marketplace. Né? Põe lá preço, valor e acabou, só que de fato não é esse o sentido. O sentido é a proximidade que você pode gerar com aquele cliente. É né? Uma forma muito mais natural de se conversar e de fazer venda. Uma regra de ouro também: se o seu conteúdo é tão bom que alguém pagaria por ele? Essa é a grande pergunta. O seu conteúdo é tão bom que alguém pagaria por ele? Se a resposta for sim, cara, manda ver, porque você está no caminho certo. Se a resposta for não, observa de novo o seu conteúdo, porque se ele não for tão relevante, talvez você precise pensar outra forma de fazer com que aquele conteúdo seja interessante. E aí a gente tem então uma convergência no marketing de conteúdo. Né? Seriam pessoas realizando buscas, consumindo conteúdos e alavancando resultados. Acho que essa é a conta de todo o marketing de conteúdo. Ele pode ser trabalhado de algumas formas, né? Estímulo constante, através de interesse, motivação sobre produto e serviço, vai fazer com que a pessoa teste aquilo que foi disponibilizado para ela, aquilo que você está oferecendo. A busca da fidelização, né? Entrega de informações valiosas de maneira consistente. Tem por objetivo gerar aproximação, oferecer ajuda a problemas que consideraram as soluções sem intenção comercial direta, né? Então acho que isso ficou claro para todo mundo, que não é o momento de comércio diretamente naquele primeiro momento. E manter também uma relação constante entre até o momento certo de falar sobre negócios. Né? Então, marketing de conteúdo tem muito isso de levar a pessoa a conhecer um pouco mais sobre a estrutura primeiro, antes de fechar qualquer tipo de abordagem de negócio. Também ele passa, né, na ideia de educação, então é um grande ponto aí. Você fomentar conteúdo, é você ensinar as pessoas, e às vezes você precisa ensinar elas a conhecer seu produto. Então, de fato, você tem aí a educação como prioridade no marketing de conteúdo. Então, isso pode ser feito em vários formatos, como a gente já comentou. E o marketing de conteúdo também, ele tem que ser um serviço gratuito, em partes, útil e sempre relevante ao público-alvo. Né? Então, isso tem que ser claro para todo mundo também. Quando eu falo em partes, fica claro que quando a gente pensa em consumir conteúdo mais robusto, isso pode gerar algum tipo de valor se o seu segmento é educação. Né? Se o segmento for algo técnico, algo focado em aprendizagem. Se não, o conteúdo tem que ser gratuito para que possa levar você a fechar uma venda propriamente de um produto ou de um serviço. Um exemplo bem bacana sobre como você lida com marketing de conteúdo, eu vou colocar aqui para vocês esse exemplo aqui que é da máquina de costura. Né? Então imagine que o seu público-alvo quer comprar suas máquinas e executar projetos de costura. Vamos pensar que esse é o objetivo do seu público-alvo. Como que a gente pode ajudá-los com conteúdo para que esse desejo seja possível? Então a gente tem aqui a pessoa colocando no Google, uma pesquisa simples, qual é a máquina de costura ideal para iniciantes. E aí no resultado do Google, a primeira coisa que aparece, obviamente, é aquele
aquele impulsionamento SEO que você colocou ali de link patrocinado, ou então aquilo que tem mais tag ali, para poder estar mais localizado ali no topo do site. Aí você tem lá a pesquisa já acontecendo, jogou para dentro de uma escola de costura, que foi o primeiro anúncio que apareceu, já apareceu um vídeo embaixo também falando sobre aquilo, e aí você já tem ali alguma coisa que pode ser clicada. O vídeo com certeza vai puxar para o site, mas focando aqui ainda na primeira página, aquilo que foi escrito. A primeira coisa que apareceu foi: escolha sua máquina de costura. Qual a Singer ideal para mim? Aí a minha página está com esse texto. O que tem lá dentro? Tem o texto, tem grifado as palavras que são mais interessantes, são palavras-chave. Tem ali um conteúdo em vídeo, ou seja, construir um conteúdo interessante. Abaixo disso, o que pode ter? Um localzinho para ele poder deixar a sua pegada. Então, você tem ali, deixa aqui seu nome e seu e-mail, deixa aqui seu nome e seu WhatsApp, e daí você vai produzindo conteúdos cada vez mais robustos e trazendo aí videoaulas para ele, que pode ser um caso, gratuitas, até que você leve ele aí a de fato conhecer uma máquina e ir lá e comprar. Então, tudo isso gerou um conteúdo que foi de fato relevante para aquele segmento específico que perguntou, e aí você conseguiu atingir o seu público-alvo a partir da pesquisa. Outras questões também que são interessantes, por exemplo, esse aqui é o site do Estante Virtual, né? Então, o que ele traz aqui? No Dia dos Pais, uma seleção de livros que os homens gostam. E aí você tem ali um texto trazendo ali um segmento ali. Ali você tem ali ó, o universo divertido dos pais. Aí tem ali falando sobre futebol, carro, música e muita ação. Então são os tipos de livros que foram indicados nesse artigo para as pessoas poderem acompanhar. Você tem as redes sociais ali já de cara, você tem as categorias que que foi trabalhado. Então nesse blog você já colocou um conteúdo específico que vai direcionar para uma venda de livros específicos para o seu pai. E aí você começou a observar que já mudou toda a concepção, porque agora eu estou vendendo livro, mas primeiro eu estou lendo uma ideia de dicas para aquele presente que eu vou comprar. Então a estratégia aqui nesse caso foi essa. Outra estratégia também que se usa muito em conteúdo é você verificar problemas ou situações do seu produto e clareá-las para todo mundo. Esse aqui é um exemplo que é interessante, que fala sobre a batata Ruffles, né? Que o pessoal fala que tem muito ar no saquinho, né? Então quando você abre, você tem aí metade do pacotinho foi embora, que era só ar. E aqui eles trouxeram um encarte muito claro, dizendo aqui o porquê que eles fazem esse ar ali, né? Por que tem ar dentro da batatinha, né? Então ele fala assim, olha, o ar condicionado, o ar para batatinha funciona como airbag, porque senão chega tudo farofado. E farofa não dá, né? Então ele conta aqui nesse encarte aqui, é um marketing que foi conteúdo colocado no blog deles, trazendo aqui, ó, qual que é o caminho da fábrica, passando pelo caminhãozinho para poder chegar na estante, para poder chegar para você. E se não tivesse o ar, o que aconteceria com a batatinha? Ela iria amaçarocar tudo e não teria nenhum sentido. Então olha a sacada que eles perceberam. Eles pegaram um problema que eles tinham ali, né, um problema de fala, né, das pessoas. As pessoas falam, nossa, mas a gente compra batatinha Ruffles, só vem ar no pacotinho. Isso é uma falácia que acontece o tempo todo. Eles pegaram o problema e transformaram em algo visual que trouxe a atenção das pessoas. E aí falou assim, não, realmente, se não vier o ar, não tem como chegar bonitinha a batata para mim, então é melhor ter o ar. E aí você começa a perceber que existe aí um viés ali de, eu não diria de correção, mas uma explicação que talvez traga uma visão diferente do produto. Né? Então, o marketing, nesse caso, foi focado nisso. Então, interessante trazer esses casos para vocês. Eu acho que marketing de conteúdo ele tem essa força toda. Eu acho que o grande exercício é a gente tentar pensar em como estruturar essa ideia de trabalhar com e-books, trabalhar com e-mails, trabalhar com blogs, trabalhar com conteúdos que podem ser impulsionados, trabalhar com vídeos. Tudo isso tem que ser de forma planejada, estruturada, tem que ser pensado para que cada ação que você faça tenha de fato uma relevância na vida das pessoas. Tudo isso é o que forma aí de fato o marketing de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida a gente segue à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço.